Olá, eu sou o professor Luiz Rezende. Vou trabalhar hoje com você um dos temas que causa mais confusão em concurso público e justamente porque as empresas utilizam de forma equivocada. É muito comum você ir para um banco, ir numa loja, num restaurante e tá lá uma plaquinha, nossa missão, nossa visão, nossos valores. Tem empresa que divulga amplamente isso, né? E o problema é que na maioria das vezes, o que as empresas privadas entendem como visão, missão e valores não é exatamente o que tecnicamente deveria ser. E tem muita confusão sobre isso. Nesse tempo todo que eu dou aula de administração pública, eu tenho visto muito aluno que trabalha na área, que é formado na área, se confundir justamente porque a iniciativa privada, ela utiliza os termos de forma amplamente equivocada. Então a primeira dica, a primeira orientação para começar a aula de hoje é que você tem que se desprender um pouquinho daquilo que você entende como visão, missão, valores, negócio, que são os tópicos da aula de hoje, e porque é muito provável que o conceito que você vê na sua empresa, o conceito que você identificou aí na iniciativa privada, não seja o correto. Então essa é a primeira dica, esse é o primeiro pulo do gato da aula de hoje para você ficar esperto. Bom, depois disso, é importante salientar que tem uma diferença entre áreas e como isso é abordado em concurso. Para carreiras tribunais, para TRTs, para TREs e tudo mais, visão, missão, valores cai literalmente. Aconteceu no início de 2017 o concurso do TRE São Paulo, né? E no concurso do TRE São Paulo, não só caiu visão, missão, valores na prova de técnico e analista, como eles literalmente perguntavam qual era a visão do TRE, qual era a missão do TRE São Paulo. Então, para tribunais, se você presta concurso para essa área, você tem que saber qual é a visão e missão do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, de TRTs e TREs, porque eles perguntam textualmente o que é. Já em outras áreas, como carreiras policiais, como carreiras fiscais, não existe essa tradição, né? Na Receita Federal, por exemplo, é pública a visão, missão e valores. Vou até exemplificar na aula de hoje. E missão, visão e valores da Receita Federal são um bom exemplo, mas tradicionalmente a ESAF não aborda na letra, né? Não aborda textualmente, aborda só o conceito. Conceito de visão, conceito de missão. A mesma coisa serve para CESP-UNB em concurso de Banco Central e carreiras policiais. Eles abordam um conceito, mas não textualmente qual é particularmente a visão, missão e valores da Polícia Federal. Fechou? Então, em primeiro lugar, deixa eu contextualizar esses termos, né? Esses termos, eles são parte do planejamento estratégico da organização. Na verdade, definição de visão e missão é o primeiro passo para o planejamento. Então, você precisa, em primeiro lugar, identificar onde se encaixa dentro do cotidiano de uma organização esses termos, né? É o início do planejamento. Não existe planejamento sem determinação particularmente de visão, missão e valores. Dito isso, vem comigo, deixa eu explicar para você agora onde se encaixa justamente o que eu falei para você e uma coisa muito importante, uma coisa que vai ser a base para toda a continuidade da aula. O que é cada termo? O que significa cada termo? O que determina visão, missão, negócio e valores? Como eu falei para você, o início do planejamento estratégico, que desdobra para o planejamento tático e para o planejamento operacional, é a visão, é a missão. Então eu posso, por exemplo, afirmar para concurso público que o planejamento tem início na determinação da missão da organização. Toda empresa, pública ou privada, tem uma missão. E a missão é a razão de ser da organização. O porquê ela existe. Qual é o sentido da sua existência? Deixa eu te dar um exemplo. A missão do Judiciário brasileiro, determinada pelo planejamento estratégico do Conselho Nacional de Justiça, é realizar justiça. Ponto. Se não houvesse necessidade de realizar justiça, se não houvesse a necessidade de julgamento, de processo, ou seja, se nós vivêssemos num mundo utópico, em que não houvesse injustiça, não houvesse crime, não houvesse nada a ser julgado, nós não precisaríamos da justiça. Então a razão de ser do Judiciário brasileiro é realizar justiça. Simples assim. Bom, se a missão... Então, missão não é a fatia do mercado que eu quero ocupar, missão não é o que eu quero ser no futuro,
A missão é o porquê eu existo. Qual é a razão da minha existência? Tá claro isso? Bom, depois, a visão. Você concorda que eu peguei como exemplo o judiciário, né? Peguei como exemplo o porquê, a missão do judiciário brasileiro. Você concorda que eu poderia realizar justiça de várias maneiras? Eu poderia realizar justiça, como no caso do Brasil, com julgamento, processo de primeiro grau, segundo grau, primeira instância, segunda instância, instância superior e tudo mais. Eu poderia realizar justiça com fuzilamento, poderia realizar justiça decepando a mão do cara que cometeu o roubo, cometeu um furto. Então, na verdade, a missão é genérica, né? Eu preciso saber de que forma eu concretizo a missão. E é por isso que existe a visão. A visão, ela tem dois objetivos, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade da missão, da visão, melhor dizendo, é como eu pretendo ser visto pela sociedade. Como eu quero ser visto pela sociedade? Eu dei o exemplo da missão do judiciário brasileiro, que é realizar justiça, né? Mas qual é a forma de concretizar esse realizar justiça? A visão do judiciário brasileiro é ser reconhecido pela sociedade como efetivo instrumento de equidade, justiça e paz social. Então é dessa forma que eu concretizo a minha missão. É a forma que eu quero ser visto e eu concretizo a minha missão. Então esses são os dois objetivos da visão. A forma que eu concretizo a minha razão de ser, como na prática eu existo e como eu pretendo ser enxergado, como eu pretendo ser visto pela sociedade. Deu para entender? Tranquilo sobre isso? Bom, depois disso, da visão e missão, vem o negócio. O negócio, ele pode até ser citado em prova, mas ele não é aprofundado. E eu vou explicar por quê. O negócio é a atividade desenvolvida pela organização. O negócio é o que eu na prática executo. Então, por que não cai em administração? Porque cai em outras matérias. Por exemplo, a atividade desenvolvida pela Polícia Federal cai em direito penal, direito processual penal. A atividade desenvolvida pelo TRTs cai em direito do trabalho, processual do trabalho. Receita Federal, legislação aduaneira, contabilidade, por aí vai. Então é por isso que o negócio ele não é particularizado em questões de administração, porque a atividade desenvolvida por cada órgão público, por cada estrutura, tem outras matérias como essas que eu citei para você. No caso de banco, por exemplo, do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Rio Grande do Sul, o negócio ele cai em conhecimentos bancários, técnica de vendas e assim por diante. Bom, e finalmente os valores. Os valores, eles vêm lá da cultura organizacional. Os valores são as importâncias que eu carrego ao longo da minha vida. Então, por exemplo, você tem valores, né? Esses valores, eles norteiam a tua vida. Os valores de uma organização norteiam a atividade dela. Mas esses valores, eles podem ser flexíveis quanto aos tópicos. Eu posso alterar os valores. Então, valores que eu tinha há 10 anos atrás, eu não tenho hoje. Valores que eu terei daqui a 20 anos, provavelmente, eu não tenho hoje. Então, esses valores eles podem ser modificados e eles têm início, eles surgem no momento de criação da organização. Quando eu crio uma empresa, quando a empresa ela começa a existir, no seu primeiro dia de vida, ela já tem valores. E esses valores vêm de onde? Esses valores têm que origem? Os valores, eles têm origem no grupo que criou, no ambiente político que determinou ou no proprietário, no fundador. Os valores do Alphacom têm origem naquilo que o Evandro Guedes, que é a pessoa que criou o Alphacom, reconhecia como tal. Os valores do SBT, da Jequiti, já começaram a existir nas importâncias que o Silvio Santos carregava. Os valores da Receita Federal, os valores da Polícia Federal, os valores de algum TRE ou algum TRT, coexistem no ambiente político e no grupo político que o criou. Tá claro? Deu para entender? Quer ver um bom exemplo? O Brasil, na época da ditadura, tinha o SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, que era um órgão da ditadura para procurar pessoas que se contrapunham à ditadura. Então foi caracterizado o SNI como um órgão da repressão. Ele tinha esse valor da repressão, porque tem a ver com seus fundadores, tem a ver com o regime militar. Já o governo Fernando Henrique Cardoso, já na redemocratização do país,
alterou o SNI, né, extinguiu o SNI e usou a estrutura que já existia para criar a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que inclusive vai ter concurso público aí no próximo período. Hein? A Agência Brasileira de Inteligência é o FBI brasileiro. Não, a CIA brasileira. O FBI é a Polícia Federal. Então, na verdade, a ABIN, ela é... Eu não sei se a ABIN tem aqueles equipamentos modernos como no CSI em Miami que a gente assiste. Mas a ABIN, ela tem origem na democracia, tem origem em um serviço de inteligência que não é repressor, é um serviço de inteligência para a soberania nacional. Então tem muito a ver com o seu fundador, esses são os valores. Dito isso, eu vou particularizar para você agora os tópicos. Mas eu não vou trabalhar, eu não vou particularizar o negócio. E eu não vou particularizar por uma questão muito particular que eu já expliquei para você. O negócio da Polícia Federal é direito penal. O negócio da Receita Federal é legislação aduaneira majoritariamente. E por aí vai. Tá claro isso? Então, dito isso, meu chapa, vamos ao que interessa. Vamos agora para detalhamento de missão. Olha só, como eu disse a você, a missão é o porquê eu existo. A missão é qual é a razão da minha própria existência. A missão é a razão de ser da organização e isso é lugar comum. Se você pegar questões de concurso público, se você pegar questões CESP-UNB, FCC, VUNESP, ESAF, as principais bancas organizadoras, você vai verificar que cai muita questão dizendo isso. A razão de ser da organização é caracterizada por alternativa correta à missão. Ou o contrário, né? Indica a alternativa que apresenta a missão da organização. Alternativa correta, a sua razão de ser. Então, fora ser a razão de ser e a sua razão de existência, ela é atemporal e singular. O que eu quero dizer com isso? Eu não mudo a minha razão de ser, porque se eu mudo a minha razão de ser, eu me torno outra coisa. Eu preciso ser refundado. Eu dei o exemplo para você do Serviço Nacional de Segurança e atual ABIN, né? O Serviço Nacional de Segurança tinha uma missão que basicamente era uma missão de repressão. Mudou a missão. Deixou de existir. O órgão foi extinto e foi criado outro órgão. Tá claro isso? Então eu não mudo a minha missão. Porque se eu mudo a minha missão, eu me torno outra coisa. Eu me transformo em outra coisa. Por isso que a missão é atemporal, não tem prazo. Enquanto eu existo, eu tenho a mesma missão. Por exemplo, a missão do Alphacom é preparar candidatos para concurso público, né? Resumidamente. Se o Alphacom mudasse a sua missão, se o Alphacom tivesse a intenção de preparar atletas para os Jogos Olímpicos, preparar bailarinos para o balé de Moscou, ele teria que se refundar, se recriar e se transformar em outra coisa. Então a minha missão ela não tem prazo, a minha missão não tem data pré-estabelecida. Portanto, ela é atemporal. E é singular, no sentido que eu só tenho uma razão de ser. Eu só tenho uma razão genérica e ampla que justifica a minha existência. Então, a missão não é detalhada. A missão não é um longo tratado, um longo texto que detalha tudo aquilo que eu faço. É uma afirmação ampla e genérica que explica o porquê eu existo. Esse exemplo do judiciário é muito pontual, né? Ele é muito oportuno. Realizar justiça. Está claro isso? Então a missão é temporal, a missão ela não tem prazo, a missão é única, eu só tenho uma razão de ser. Pronto, dito isso, vamos agora para a visão, vem comigo. Olha só, a visão de uma organização, ela tende a dois objetivos, como eu já expliquei para você. A visão de uma organização é a forma que eu concretizo a minha missão. Vamos voltar ao exemplo do judiciário? Qual é a razão de ser, qual é a missão do judiciário brasileiro? Realizar justiça. Agora, como eu concretizo isso? Como na prática eu realizo justiça? No caso do judiciário, no caso do Conselho Nacional de Justiça, ser reconhecido pela sociedade como efetivo instrumento, ou seja, efetivo é qualitativo, é atendendo aquilo que se espera, efetivo instrumento de justiça, equidade e paz social. Ou seja, eu preciso explicar como eu na prática existo. Eu preciso explicar qual é a minha existência. Deu para entender? Eu disse a você que de forma ampla e genérica, a missão do Alphacom, a sua razão de ser, é preparar você para concurso público.
Mas você concorda que isso é a missão, isso é a razão de ser. Isso é porque o Alphacom foi criado e o porquê o Alphacom existe. Mas o problema é que eu poderia concretizar isso de várias maneiras. Por exemplo, preparar alunos para concurso público e qual é a visão? Dando conselhos antes da prova, fazendo massagem localizada antes da prova, vendendo apostila apenas. Não. Na verdade, fazendo coaching de como se comportar durante a prova. Não. Nós preparamos você com aula. Aula baseada no edital, aula baseada em exercícios, aula nos presenciais, aula no online. Essa é a nossa visão. Essa é a forma que nós concretizamos a nossa razão de ser. Agora, fora concretizar a nossa razão de ser, a visão, ela também é responsável por como a sociedade vai me enxergar, como a sociedade vai me notar. Lembra que eu falei do judiciário? Ser reconhecido pela sociedade como efetivo instrumento de equidade, justiça e paz social. Ou seja, essa é a intenção do judiciário. É assim que o judiciário pretende ser visto pela sociedade. E a visão, ela precisa atender a esses dois lados da história. A visão, ela precisa atender a esse objetivo. Que, por um lado, é como eu concretizo a minha existência e, por outro, como eu quero ser visto pela sociedade. Deixa eu falar uma coisa importante. Eu posso, eventualmente, dependendo da situação ambiental, mudar, alterar a forma que eu pretendo ser visto pela sociedade. Eu posso fazer pequenos refinamentos nisso. E eu posso, inclusive, alterar a forma que eu concretizo a minha razão de ser. Porque isso tem muito a ver com o ambiente, isso tem muito a ver com expectativa da sociedade. Você sabe muito bem que as demandas sociais, elas são variadas, né? O que a sociedade tem hoje como demanda é diferente de 100 anos atrás, é diferente na época do Getúlio Vargas, e provavelmente as demandas que a sociedade terá daqui a 100 anos são diferentes das demandas existentes hoje. Então eu posso ter uma visão que vai se alterando de acordo com o interesse público, de acordo com o ambiente. É nesse sentido que ela é temporal. É nesse sentido que ela pode ser alterada. E além de ser temporal, ela tem pluralidade. Ou seja, eu posso ter vários parâmetros de intenção de ser visto pela sociedade. Eu posso ter vários parâmetros para concretizar a minha razão de ser. Então essa é a visão de uma organização. Vem comigo agora que eu vou trabalhar com você os valores. Olha só, os valores, eles vêm lá da cultura organizacional. Você tem uma aula de cultura organizacional que eu explico que a cultura tem 3 elementos. Então imagine um iceberg, que é o elemento da cultura. Um iceberg, ele tem a sua menor parte visível, né? E a sua maior parte não visível, submersa. Então qual o grande problema do Resendão Pirata agora? Qual o problema da navegação em alto mar? O problema é que você vê um iceberg lá de 1 metro, mas tem 10 metros para baixo. Se para baixo ele for muito amplo, o casco do navio... Você assistiu o Titanic, né? Então é isso. Bom, na verdade, o iceberg da cultura organizacional, ele apresenta 3 elementos. Um elemento visível, que são os artefatos, e 2 elementos não visíveis. O mais escondido, o mais profundo, chama-se pressupostos básicos. Mas o elemento que também não é visível, mas não é tão profundo quanto os pressupostos, chama-se valores. Bom, se os valores não são visíveis, como eu posso listar os valores do Judiciário? Como eu posso listar os valores da Receita Federal? Como eu posso listar os valores da Polícia Federal? É assim, ó. Valores, no caso... Deixa eu pegar um exemplo pontual de concurso que aconteceu recentemente, relativamente há pouco tempo, do TRE São Paulo. A prova do TRE São Paulo falava muito de valores. E estavam listados lá os valores. Pô, mas espera aí, como que eu posso ter valores listados se você acabou de dizer que valores são elementos não observáveis? A partir do momento que eu leio, são elementos observáveis. O problema é o seguinte, quando eu tenho os valores, esses valores podem se fazer representar textualmente em elementos de artefatos visíveis, como regimentos, regulamentos, códigos. No caso do TRE São Paulo, os valores que por si só não são observáveis, eles estão listados num artefato que é o plano estratégico do TRE,
que é uma resolução que caiu na prova. Deu para entender? Então, os valores são as importâncias. Aquilo que eu tenho como importância ao longo da minha vida. E os valores de uma organização, eles são criados no momento que a organização surge. Porque elas vêm da pessoa que criou, do grupo que criou, do seu fundador. Os valores do Alphacom têm origem naquilo que acreditava quando fundou o Alphacom, o Evandro. Os valores do SBT têm a ver com aquilo que acreditava o Silvio Santos. Os valores da ABIN têm a ver com o momento histórico que ela foi criada e assim por diante. Então os valores eles têm muito a ver com quem criou, quem foi o responsável pela estruturação da organização pública ou privada. E os valores eles podem mudar. Você não mudou os seus valores? Você não tem valores hoje que você não tinha tempos atrás? Pois é, eu e o cinegrafista aqui de São Paulo, nós somos colegas, né? Convivemos aí nas mesmas ruas de São Paulo e nós tínhamos valores que hoje nós não temos mais. Existem valores que... ontem nós conversávamos sobre o João Gordo, o vocalista do Ratos de Porão. O vocalista do Ratos de Porão, ele experimentou todos os produtinhos disponíveis aí no mercado negro e hoje ele é um cara vegano, é um cara que tem um programa no YouTube de culinária vegana, é um cara que é adepto da vida saudável, ou seja, o João Gordo, ele alterou os seus valores. Ele tem valores hoje na vida dele, que ele não, virou pai, tem responsabilidades que ele não tinha há tempos atrás. Então me lembrei desse exemplo aí da resenha que a gente estava tendo, para exemplificar que os valores podem mudar. O que eu tenho como valor hoje, uma organização pode não ser mais. Tá claro isso? Então, nesse sentido, ele é temporal, né? Os valores podem ser alterados e são plurais. Deixa eu exemplificar para você. Repito, para alguns setores os valores são citados literalmente. Para outras áreas, não. Mas eu vou pegar um exemplo da Receita Federal do Brasil. Bom, pode ser que mude, é uma tendência você citar isso, porque já começa a preparar o candidato para a futura atividade, para ele incorporar para si os valores da organização, mas tradicionalmente não cai em provas da Receita os valores da Receita, né? Mas vou listar só para a gente ter um exemplo. Vem comigo, que esses são os valores da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil hoje tem como valores plural. Isso não significa que não possam ser alterados. Tem o valor da transparência, tem o valor do respeito ao cidadão, o valor da integridade, eu não me corromper, eu não alterar aquilo que eu entendo como correto, o valor do profissionalismo, o valor da lealdade com a instituição e o valor da legalidade. Pô, Rezende, mas legalidade não é um princípio constitucional? Legalidade não é um princípio previsto no artigo 37 da Constituição, no famoso LIMP? É, mas a Receita Federal entende, no seu processo de planejamento, que é importante reforçar isso como um valor. É importante reafirmar, né? Então, a legalidade na atividade aduaneira, tributária, é algo importante, algo fundamental para a Receita Federal do Brasil. Olha só, os tribunais eleitorais, eles têm, nos últimos 20 anos, avançado muito na questão da modernidade, né? Particularmente representadas na urna eletrônica e representadas na identificação biométrica para a autenticidade do eleitor. Então, nos valores do TRE São Paulo, existem alguns que são iguais da Receita. Por exemplo, a transparência. Mas existe um que não está aqui, que é o da modernidade. Então, eu posso ter valores que são importantes numa época e outros não. Pode existir uma situação ambiental, pode existir uma situação de demanda interna ou externa que faça a Receita Federal agregar um novo valor, agregar uma nova importância ao longo da sua vida. Então lembre disso, hein? Valor não é uma coisa que eu determino e nunca mais mudo. O valor não é uma coisa que eu tenho e nunca mais abro mão. Os valores são mutáveis, são temporais e são plurais. Aqui é apenas um exemplo dos valores da Receita Federal do Brasil, para a explicação não ficar muito mecânico. Bom, o que eu falei no começo da aula? Que visão, missão e valores é um tema muito delicado, porque a maioria das empresas utiliza de forma equivocada. Eu, há um tempo atrás, estava num fast food que você deve conhecer, tem nos shoppings, que é aquele que você fica escolhendo a massa, 8 ingredientes, não sei o quê, e monta seu prato. E aí eu estava num shopping aqui de São Paulo, aí eu bati o olho num quadro que tinha, e aí estava escrito lá, nossa missão,
preparar refeições deliciosas para os nossos clientes. Como assim? Né? Então, refeição deliciosa é a razão de ser. Então, se você pegar aquilo e traduzir para concurso público, você tende a errar a questão. Então, lembre que missão é o porquê eu existo. Visão é a forma que eu concretizo a minha existência e eu quero ser visto pela sociedade. E os valores são as importâncias que eu carrego ao longo da minha vida. Bom, e o importante mesmo é saber como cai em prova, né? Vem comigo, vamos trabalhar as questões. Afinal de contas, a prática é o critério da verdade. Você tem uma lista de questões aí no seu material, pau no gato. Vamos para a primeira imediatamente. Qual a diferença entre missão e visão organizacionais? Alternativa A. A missão é uma imagem mentalmente criada pelos dirigentes de como a empresa deveria idealmente ser no futuro, relativamente distante, e a visão é uma declaração dos dirigentes da organização, feita ou aprovada, sobre qual propósito primordial para a sua companhia existir. B. A missão organizacional é uma idealização da própria visão atual, projetada em uma época indefinida no futuro, comumente um horizonte temporal de 10 anos. C. A missão e a visão de uma empresa não apresentam diferenças. Ambas representam um arcabouço para o negócio como um todo. Os valores que orientam a organização e suas crenças por si só e no que possam alcançar. D. A missão é a tradução da estratégia da empresa, que expressa o propósito de sua existência. E a visão organizacional é um mapa que guia o futuro da empresa, em termos tecnológicos, produto-cliente, nos mercados a perseguir e nas competências a desenvolver. E. A missão é a percepção não só das necessidades do mercado, mas de como atendê-las. Ele ajuda a empresa a unir-se em torno dos valores comuns que possibilitam direcionar para o aproveitamento de oportunidades. E a visão é a razão de ser da empresa, sua vantagem competitiva e a sua contribuição à sociedade. Essa questão é longa, mas é só aplicar o termo, é só aplicar o conceito. Alternativa A. A visão é uma imagem mentalmente criada pelos dirigentes em como a empresa deveria ser no futuro. Não. A missão é a razão de ser no presente e futuro. Está errado. B. A missão organizacional é uma idealização da própria visão atual. É o contrário, né? A visão é a materialização da missão e não o contrário. C. A missão é a visão de uma empresa, não apresentam diferenças. Está errado. Visão é uma coisa, missão é outra. D. A missão é a tradução da estratégia da empresa, que expressa o propósito de sua existência. E a visão organizacional é um mapa que guia o futuro da empresa em termos tecnológicos, produtivos e do cliente, no mercado a perseguir e nas competências a desenvolver. Perfeito. Missão é o porquê eu existo e a minha visão é como eu quero ser visto pela sociedade e concretizar a minha existência. E a missão é a percepção não só da necessidade do mercado, mas de como atendê-las. Ela ajuda a empresa a unir-se em torno dos valores comuns que possibilitam direcionar para o aproveitamento de oportunidades. E a visão é a razão de ser. Razão de ser é missão. Então, a alternativa correta, D. Próxima questão. Considere que uma secretaria municipal tem como prática disseminada viabilizar, de forma segura e gratuita, lazer e entretenimento para as crianças, jovens e adolescentes no município. Esta prática motivadora, incorporada por todos os colaboradores, caracteriza um exemplo de A. Valor, B. Visão, C. Missão e D. Propósito. Olha só, uma secretaria municipal que viabiliza gratuitamente o lazer e o entretenimento e que motiva a sua existência é o porquê ela existe, a sua razão de ser. Portanto, se é a sua razão de ser, a alternativa C é a missão da secretaria. Outra questãozinha de conceito. Próxima questão, agora vamos para as questões CESP-UNB. Durante o processo de elaboração do planejamento estratégico, são estabelecidas a visão, a missão e os valores da organização. Perfeito. Lembre apenas que os valores vêm ali da cultura organizacional. Próxima questão. Uma declaração de missão representa o que a empresa pretende ser no futuro? Não. A missão é a minha razão de ser atual e futura. Não é o que eu pretendo ser, não é onde eu pretendo chegar, não são as minhas metas. É simplesmente o porquê eu existo
neste momento, no futuro. Errado. Próxima questão. A gestão estratégica de uma organização que busca a efetividade deve ter como balizar a missão e a visão e os valores da organização. Olha só, a efetividade é quando eu agrego valor ao cidadão. A efetividade é quando o cidadão percebe qualidade, percebe satisfação na prestação de serviço. E se isso é um princípio da administração, e são os famosos 3 E's da administração, a efetividade é um princípio implícito da administração pública, eu tenho que incorporar isso na minha visão, na minha missão e nos meus valores. É muito comum você encontrar na declaração da visão da organização a palavra efetividade. Isso aparece, por exemplo, no Judiciário Brasileiro. Então, espero que você tenha entendido qual é a abordagem de missão, visão, negócio, que a abordagem é diferente, e valores para concurso público. Não se confunda, esse tema é muito comum em provas e dá para matar numa boa através dos conceitos, como você viu nos exercícios. Força e honra, até a próxima.